Bom dia a todos e a todas. Uma oportunidade bastante significativa, particularmente para mim, que estou lá no governo federal, no Ministério hoje do Empreendedorismo, que foi separado do Ministério da Indústria e do Comércio, mas que mantemos não só uma relação física de proximidade, estamos lá na Esplanada, deputado no bloco J, no mesmo bloco da Esplanada, mas com temas bastante comuns ao longo desse período. Então, eu queria agradecer ao Adriano e ao Grupo Otimista essa oportunidade de estar aqui e da gente poder discutir, eu não vou dizer que é o tema mais relevante da sociedade brasileira nesse momento, mas discutir aquele tema que hoje tem pulsado e preocupado a sociedade como um todo, muito em função da questão do tarifaço, que é de conhecimento de todos aqui, que a gente sabe que, de alguma forma, afeta, de alguma forma não, de forma significativa, afeta tanto a indústria como o comércio. Para além da própria questão do tarifaço, é óbvio que a gente tem outras vertentes, que é a questão geopolítica, a própria questão da digitalização, o hiato que existe hoje, o imenso hiato que existe hoje entre um país que discute inteligência artificial sem que milhões e milhões de brasileiros tenham, ao menos, o letramento digital, e mesmo a questão tributária, da reforma tributária e os seus impactos. Eu não quero me alongar nessa fala aqui, mas a provocação que eu faria aos nossos nobres debatedores aqui primeiro, se a gente entende ou não que otimismo e incerteza se guardam ou não guardam relação direta. Eu acho que a gente vai conseguir, talvez, fazer uma rodada, talvez duas rodadas de falas, mas queria ouvir a primeira provocação, então, que eu gostaria de deixar aqui. Até que ponto vocês acreditam que otimismo e incerteza caminham juntos ou, se não caminham juntos? Queria iniciar aqui pelo deputado Danilo Fortes. Obrigado. Bem, primeiro, eu acho que, como eu até falei na fala anterior, é um mundo de incerteza muito grande, respondendo à pergunta que me foi feita. Porque, se por um lado a gente tem essa situação de uma conjuntura econômica difícil que está se enfrentando hoje, e essa insegurança, inclusive até reconhecida por ninguém menos do que um dos ministros da Suprema Corte no nosso país, nós precisamos criar condições para fortalecer o otimismo. O otimismo se vem de um país jovem, ainda. O otimismo vem de um país de riquezas extraordinárias, inclusive do ponto de vista mineral, do ponto de vista do agro, que hoje é uma força muito importante do nosso país, de uma capacidade intelectual crescente, visível, mas que precisa ser harmonizada dentro de um projeto econômico. E aí vem outra incerteza. Qual é a política econômica de fato do Brasil de hoje? Qual é o nosso planejamento? Qual é a nossa vocação? Para onde é que nós vamos? Um país que tem condições sozinho de alimentar o mundo inteiro e tem uma pujança muito maior no empreendedor rural do que provavelmente numa política de Estado. Então, isso precisa ser reconhecido. Os empresários do setor do agro fizeram essa potência. Tem um desafio agora muito grande com relação a mercados, porque isso extrapolou nossas fronteiras, e hoje essa relação de mercado, principalmente com a maior economia do mundo, com os Estados Unidos, que é responsável por 25% do consumo do mundo, é os Estados Unidos, que tem uma política própria hoje de fortalecer a sua economia a partir de uma descriminalização com relação às demais economias. Os Estados Unidos hoje está focado em recuperar o espaço da manufatura que perdeu ao longo do tempo e dos espaços que foram se perdendo nos outros setores produtivos. Então, o que o Trump faz não é brincadeira. O que ele faz ali é resgatar a preponderância americana como a maior economia do mundo, que estava se fragilizando, e diante de uma economia, de uma concorrência muito grande, tanto pelo lado asiático, como é a questão da China, como também na questão do agro
que o Brasil hoje é um concorrente importante com relação a isso, e também na indústria petrolífera, hoje, já não tem o controle que tinha até a guerra do petróleo, né, na década de 70. Então, diante desse novo momento, como é que nós vamos se preparar para isso? Eu acho que, do ponto de vista político, a primeira coisa que a gente precisa tentar baixar a poeira, né, aquilo que eu falei, harmonizar, construir uma agenda, inclusive, para o próprio parlamento. A gente tem tentado priorizar uma agenda para a economia, né? A gente votou a reforma tributária no projeto de dar competitividade e dar, pelo menos, uma busca em que o tributo não fosse o principal algoz da competitividade do país, já que nós temos uma das maiores cargas tributárias do mundo, e todo mundo sabe que essa luta eu comecei lá atrás, quando pela primeira vez na história nós votamos uma lei para diminuir o imposto no Brasil, que foi quando a gente diminuiu o ICMS da gasolina, da energia, né, da TI, né, tecnologia da informação, das comunicações, né, em 2022, aquele projeto de lei era de minha autoria, né, e foi a única vez que o parlamento votou uma lei para diminuir o imposto. Isso é importante que todo mundo saiba. Por outro lado, a gente, naquele dado momento, tinha uma perspectiva muito clara, que reduzindo a carga tributária, você aumentava, inclusive, fortalecia o mercado interno, porque sobrava mais dinheiro no bolso do consumidor para aumentar o consumo, e foi o que aconteceu no primeiro momento, né? E depois até inventaram a desculpa que isso estava gerando inflação, porque o consumo estava aumentando, que não é real, porque aumentou dentro da nossa capacidade produtiva. E, por outro lado, essa agenda, onde é que ela se encontra no parlamento hoje? Ela se encontra exatamente na questão da busca de uma reforma administrativa, não para se buscar o Estado máximo ou o Estado mínimo, mas para se buscar um Estado eficiente, e na necessidade que o país tem hoje de ter um entendimento muito claro, que não pode nem a política se judicializar e nem o judiciário se politizar, que nós estamos vendo hoje, né, infelizmente, é uma judicialização excessiva, inclusive comprovada aqui pelo ministro Fux na fala dele, e que há aí, inclusive, uma pulverização de decisões. Com o voto monocrático, cada ministro é uma instituição. Então, da mesma forma que o parlamento é um colegiado, e no parlamento as decisões precisam ser votadas e só sai uma decisão, o que nós não podemos ter é 11 decisões concorrendo uma com as outras, muitas vezes. E isso fragiliza e causa insegurança jurídica, que reflete na insegurança econômica e financeira que o país vive. Então, empresas multinacionais de grande porte já saíram do Brasil porque não conseguiam conviver com todo esse arcabouço do judiciário que nós temos aqui no Brasil. A Texaco foi embora, a Ford foi embora, né? Várias empresas vieram para cá, investiram, depois foram embora. Exatamente por quê? Porque o Walmart foi embora. Por quê? Porque não conseguia conviver exatamente com essa facilidade com que as decisões judiciais acontecem no Brasil e dentro de uma falta de perspectiva de dar essa segurança para consolidar esse otimismo. Então, diante disso, a mensagem que eu deixo aqui, e eu vou ter que sair porque eu vou ter uma reunião agora com o secretário de Segurança, porque vocês estão acompanhando o crescimento da violência no estado do Ceará, que hoje é uma coisa absurda, né? E tem dois problemas de 2 municípios que eu represento, que está muito grave, que é Jaguaribara, que o prefeito foi ameaçado de morte por uma organização criminosa, e outra é Itapajé, que, inclusive, até vendedor de espetinho estão matando lá porque não está pagando dinheiro para o crime, e eu marquei com ele agora umas 11h30, eu vou ter que estar lá. Mas o que eu quero deixar o recado é o seguinte: a força da política, ela vem da força da economia. Por mais que a demagogia possa, muitas vezes, ofertar votos, se não tiver a decisão dos setores econômicos em pautar a política se fragiliza. É aquilo que eu falei numa frase que eu cunhei, dizendo o seguinte: só tem desenvolvimento social sustentável se tiver desenvolvimento econômico. E os empresários, e aqui parabenizo o Ricardo, porque promove esse fórum aqui na FIEC, né, precisam ter uma postura política mais ofensiva,
de um pragmatismo maior para poder, inclusive, fazer com que os setores da política consigam se constranger diante da voracidade de criar insustentabilidade para um país tão rico como o nosso. O Brasil é um país fantástico, um país riquíssimo. Em todo canto do Brasil você tem riqueza. Agora, a gente precisa canalizar isso para fortalecimento do conjunto da nossa sociedade. E nós estamos perdendo a guerra. Nós estamos perdendo a guerra. O crime organizado hoje está dentro da economia. Eu vi segmentos importantes da economia brasileira, como você todos, sucalcoleiro, que, inclusive, vieram a mim, através do Instituto do Combustível Legal, dizer o seguinte: no nosso setor hoje está contaminado. Eles têm desde o refino, a distribuição, o transporte e o posto de gasolina, que causam uma competitividade, uma competição interna desleal com o empresariado sério. O empresariado que quer pagar imposto, que quer gerar emprego, que quer fazer a economia rodar. E se os de bem não se unirem agora, para que a gente possa fazer esse contraponto, nós vamos jogar fora uma nação. Nações no mundo já se acabaram. Países já se dividiram. Exatamente porque o setor motriz, que pensa no longo prazo, que tem a obrigação de criar um protagonismo, é o setor da área econômica, é o setor do empreendimento, é o setor que gera emprego e paga impostos. Então, se esse setor não se harmoniza e não constrói uma pauta para o país, por que o Ceará fez uma revolução administrativa e fez um dos melhores momentos fiscais da sua vida a partir de uma mudança que nasceu aqui, na Casa da Indústria? Mérito daquele grupo de jovens liderado pelo Tasso Gereissati naquela época, e a Ania Ribeiro estava lá naquele tempo. Não estou dizendo que você está ficando velha, não, viu, Ania? Eu sei que mulher não gosta de ficar velha. Mulher geralmente fica loura, né? Mas, naquela época, a gente já estava junto lá, eu e a Ania Ribeiro, eu na juventude, e ela já dando aula de urbanismo para a gente. Então, diante disso, houve uma mudança no Ceará. E o Ceará criou uma condição fiscal de desenvolvimento e se desenvolveu. Recentemente, nós estamos voltando ao passado, né, num patrimonialismo exacerbado, né, das lideranças políticas do nosso Estado, que precisa ser combatida. Mas foi um exemplo. E eu estou usando esse exemplo porque, num Estado pobre como o nosso, em que uma política era dominada por um grupo político que representava o passado, e diante de uma mudança do que aconteceu, a gente tem o exemplo que isso pode ser mudado. Imaginem vocês isso a nível de Brasil, que é muito mais rico, é muito mais forte e é muito mais consolidado. Agora, é necessário e urgente que nós possamos tomar as rédeas desse processo. Porque, da forma que está, muita gente vai já dizer: naquele dia o Danilo disse daquilo lá na FIEC, eu não acreditei muito, mas é o que está acontecendo hoje. E isso, infelizmente, no Ceará está acontecendo ainda numa velocidade maior do que em outros estados. Então, é necessário que a sociedade se reúna, se mobilize, cobre dos governantes, apresente uma pauta para a economia e uma pauta hoje de combate à violência, porque, senão, já nós vamos estar com saudade do passado. E eu espero que a gente não consiga ter. Eu acho que nós tivemos muitos avanços significativos, principalmente aqui no estado do Ceará, exatamente graças à rebeldia e à coragem que um grupo de empresários teve em 1986. E essa é a esperança que eu realimento aqui nesse momento. Eu fiz questão de vir para esse convite do Adriano, porque eu acho que vocês não imaginam a força que vocês têm. E eu vim aqui exatamente para tentar estimulá-los a fazer com que vocês possam usar essa força para mudar uma realidade triste que nós estamos vivendo dentro dela. Muito obrigado. Parabéns à fala do deputado. Me fica a impressão, deputado, de que a gente não pode perder de vista essa questão de que a incerteza, na verdade, é o ambiente, né? A tradução de incerteza é ambiente. E otimismo é a postura que a gente adota em relação a esse ambiente, é essa postura que me parece que o senhor vem cobrando nessa fala, e a postura nossa em relação a esse ambiente é que vai ser decisiva para uma alteração de cenário. Se a gente voltar na metade do século passado,
e esse debate está colocado hoje, Monteiro Lobato já dizia lá, o petróleo é nosso, e fazia questão de defender a soberania. O Brasil trabalhou para o Petrobras. O Brasil precisa urgentemente discutir essa questão de modo muito mais aberto. Eu queria, a pedido da organização aqui, o deputado terá que se ausentar, Isso. e eles querem produzir uma foto coletiva aqui, então, se a gente pudesse ficar de pé com o Adriano, por favor. Eu queria aproveitar aqui para pedir, aliás, para agradecer a presença do deputado Danilo Forte, desejar aí um restante de bom dia, e só chamar a atenção um pouquinho para os palestrantes, para os painelistas, aliás, para a observação do tempo dentro do necessário, tá bom? Obrigado. Queria passar a palavra agora para Pedro Lima, né? A gente lembrar a importância da indústria cearense, lá desde a primeira indústria aqui de tecidos em 1881, então nós estamos falando aí quase de um século e meio, e comparar um pouco isso, Pedro, se você me permite chamá-lo assim, com esse salto que a indústria brasileira deu no ano passado. O país, aí, num ranking de 116 países, ganhou 30 posições, e hoje o processo industrial brasileiro se encontra na 40ª posição. Se a gente pensar no Brasil enquanto economia, talvez a gente ache que até é uma posição muito modesta. Me parece que isso é muito fruto ainda desse ato de produtividade que a gente tem, as empresas brasileiras, de produtividade e de tecnologia, de certo modo. Como é que você vê essa posição da indústria brasileira no ranking mundial, e de que forma o Brasil tem buscado superar esse ato, tanto de tecnologia como de produtividade, que a gente ainda enfrenta? Não está funcionando. Ligar o microfone, né? Muito bem. Pois é. Isso é uma pergunta interessante, mas eu preciso falar primeiro de otimismo. Essa dicotomia entre otimismo e incerteza é a vida do empreendedor. Nós, como empreendedores, temos essa coisa no dia a dia da nossa jornada. E eu posso, aqui é interessante essa reflexão, que eu posso lembrar a nossa jornada aqui. O ano passado nós completamos 65 anos de empreendedorismo, a nossa companhia, que hoje nós chamamos de Grupo Três Corações. Desses 35 anos foram aqui no Ceará. Nós fomos acolhidos pelo povo cearense, e conquistamos a confiança e a preferência do povo cearense com o nosso produto, e dentro dessa visão de se criar, de fazer as coisas bem feitas, com o propósito de fazer qualidade, de criar as coisas bem feitas e de encantar o consumidor. Então, esse é um propósito que vem desde o nosso fundador, que dizia que a gente tem que criar laços legítimos e duradouros com todos com quem nos relacionamos, com simplicidade e sinceridade. Isso é a filosofia da nossa empresa. E quando nós chegamos aqui no Ceará, por coincidência, nós viemos para o Ceará devido ao governo do Tasso, que criou a primeira cesta básica do Brasil, acho, que botou 17 produtos dentro da cesta básica, e saiu de 17% para 7%. Isso eu até aproveito aqui para agradecer ao governador pela essa obra que ele fez com o empreendedorismo cearense e brasileiro, né? E
E a gente, saindo do Ceará, daqui do Ceará, nós conquistamos a liderança do Norte-Nordeste no nosso segmento e, em 2002, conseguimos conquistar a liderança nacional no segmento de café. Tudo isso ancorado nos princípios de você fazer uma boa governança, uma grande gestão no seu negócio e trazer tecnologias de pontas que sempre pudesse seguir as expectativas e encantar a expectativa do consumidor. Então, essa nossa jornada, ela é toda linkada na relação com o consumidor. Toda a nossa plataforma de negócio, toda a nossa plataforma de desenvolvimento é sempre proporcionar e encantar o consumidor, trazendo inovação, produtos que o consumidor deseja para poder a gente continuar tendo a confiança do consumidor brasileiro e atendendo às suas expectativas. Agora, Maurício, uma coisa interessante sobre o desafio, nós temos que entender isso. O empreendedorismo ele tem que ter isso na cabeça, que o Brasil e o mundo, você imagina, nós temos 65 anos de história. Nós vivemos esses 65 anos permeados com dificuldade, com adversidade, com problemas que sempre surgiram no Brasil, surgiram no mundo. E hoje nós estamos na mesa, nós temos na mesa, você vê, mas nós temos vários pontos de muita expectativa para todos nós empreendedores. Por exemplo, esse negócio de juros altos. Há 1 ano, 2 anos atrás, nós estávamos com juros de 3%, hoje está 15%, com a inflação de 5%. É um absurdo você ter um juro com essa... de 15% com 5% de inflação. Aí você vê outras coisas que trazem e que tiram a tranquilidade do empreendedor. Você vê esse negócio dessa tarifação aí, que é um desafio muito grande para nós enfrentarmos. Você vê a tecnologia chegando, que isso é muito importante, a inteligência artificial é uma coisa extraordinária. Agora, nós temos que saber como usar ela, como dosar ela no dia a dia do negócio, no dia a dia do nosso empreendimento, nas tecnologias que você vai trazer para o seu negócio. Então, tudo isso você tem que estar olhando como empreendedor. Essas adversidades climáticas, isso é outro ponto forte dentro do mundo do empreendedorismo. Hoje, no nosso caso, que nós já dependemos do agronegócio, esse negócio do Laninha e El Niño, com essa volatilidade, isso traz a gente uma insegurança muito grande. Então, todo esse mundo de incerteza, ele faz parte da vida do empreendedor e a gente vai cada vez mais se credenciando, se qualificando para continuar competitivo nesse mundo. Hoje, o Grupo da Escola, ano passado, nós faturamos mais de 11 bilhões de reais, são mais de 8 mil colaboradores espalhados pelo Brasil. Então, nós entendemos que a nossa responsabilidade social e de encantamento do consumidor é um propósito de vida de todos nós da companhia, e principalmente meu, como líder desse projeto, para mim é um exercício muito, muito profundo nessa minha jornada. Então, é isso que eu queria compartilhar com vocês. Muito obrigado, Pedro. Fala importante e motivadora, e eu queria, Max, preparei aqui um questionamento para direcionar a você. Vou mantê-lo, mas inevitável, Max, pegar um gancho um pouco na fala do Pedro, né? Primeiro quais os setores, num cenário complicado como esse, quais os setores da indústria brasileira e do comércio que você acha que tem maior chance de se destacar? Mas, ao mesmo tempo, quando a gente fala em alta taxa de juros, né, essa alta taxa de juros, na tua opinião, é resultado do ambiente e do ambiente de negócio como o Brasil como um todo, ou do desejo de 60 famílias ou sobrenomes famosos brasileiros que ocupam a Faria Lima? Bom dia a todos e todas. Primeiro, agradecer a oportunidade de estar aqui nesse momento, falar um pouco do Complexo Industrial e Portuário do Pecém e interagir com todos vocês. Eu peço permissão, acho que alguns, né, não têm dimensão do que nós temos aqui no estado do Ceará, do que representa o complexo para o nosso estado, para a economia do nosso estado. Nós estamos encravados numa área, numa poligonal,
de 19 mil hectares, onde a gente subdivide basicamente em 3 partes. A área industrial, onde nós temos as maiores indústrias do estado do Ceará lá instaladas. Nós temos a ZPE, que é uma zona de processamento e exportação, e nós temos a nossa área portuária, onde está encravado o nosso porto, que tem toda uma infraestrutura logística, uma das mais modernas e eficientes do país. Dito isso, eu quero só, peço licença, viu, Maurício, antes de entrar no tema, retomar algo que já foi dito aqui, que está muito concernente ao que é a capacidade do nosso país. E toda hora eu me pego olhando, e eu que venho do setor público, né, o complexo é uma empresa onde 70% o acionista principal é o governo do estado do Ceará e 30% é o Porto de Roterdã, que lá em 2017, 2018, vendo todo o potencial que aquele empreendimento tinha, se interessou e fez a aquisição de 30%. Então, eu hoje, nesse mundo mais empresarial, mais vinculado a isso, eu fico olhando o quão é difícil para vocês, empresários, para vocês, industriais, tomar essa decisão entre o que investir, se investir, não investir, segurar olhando para uma taxa de juros dessa, é melhor meu dinheiro aplicado, eu vou investir. Então, tem toda essa dicotomia. E nós lá também temos essa mesma dicotomia, essa mesma pergunta a responder diariamente. E aí a gente fica apostando, principalmente, e aí ouvindo aqui essa capacidade do Brasil que tem de alimentar o mundo e todas essas expertises, a gente vai buscando, obviamente, investir no que é importante para o mundo, o que pode nos trazer mais vantagens econômicas para o nosso Estado, para o nosso país e para o nosso povo. Então, nós apostamos em investimentos que estão correlacionados com a demanda mundial. Um exemplo disso é o que está essa imensa obra que é a Transnordestina, um investimento de 14 bilhões de reais, só a linha férrea, fora em torno de 2 bilhões de reais, que é o custo de um terminal que vai interligar a linha férrea à nossa área portuária, essa linha férrea ela interliga o Mato Piba, né, que é a região produtora, a maior região produtora de grãos do país. Então, os nossos investimentos eles estão voltados para justamente chegar ao patamar que o porto é, ou seja, atingir os objetivos que o nosso porto tem, que é conectar o Ceará ao mundo. Então, se a gente vê essa demanda mundial por alimento, se a gente olha e vê a capacidade do Brasil de produzir alimento, a gente tenta conectar o nosso complexo para ser um importante canal logístico dentro disso tudo. E aí a gente faz investimento na nossa infraestrutura portuária para conectar com esse investimento privado, que é a Transnordestina, e poder atender esses anseios mundiais. E isso, essas são as nossas estratégias de tomada de decisão. Outro grande ativo que o Brasil tem, que a gente enxerga, é a energia. Energia renovável, energia limpa, energia barata. E, para isso, também, a gente tenta direcionar os nossos investimentos. O complexo, hoje, a gente tem um tema que é muito debatido no mundo todo, que é a questão da energia. E em determinados momentos, esse tema ele foi muito... ele se colocou de uma forma muito importante, principalmente com aquele início da guerra entre Rússia e Ucrânia, porque a Europa se viu numa situação muito complexa por demanda de energia. A gente, atrelado a isso, a gente vê também que esses eletrointensivos, cada vez mais, o Nunes sabe bem disso, o quanto essa demanda por energia ela vem crescente cada vez mais. A gente tem data centers gigantescos que consomem muita energia. A gente vê uma transição também de veículos para o elétrico, que também tem uma capacidade de consumo de energia. Então, tem uma demanda gigante de energia e que nós também, o Brasil também, tem um ativo muito importante dentro disso, essa produção de energia. Mas como é que a gente consegue vender essa energia para o mundo, transportar essa energia para o mundo? Então, aí a gente desenha também e se coloca também como protagonista no mundo todo nisso, com essa logística de poder exportar essa energia. É converter essa energia que a gente produz em amônia, né? E, chegando lá, desconverte até transformar, que é o que nós chamamos de hidrogênio verde. Ou seja, é uma forma que a gente tem de montar uma infraestrutura onde a gente possa produzir essa energia no nosso país e exportá-la, e vender sob forma de amônia. Agora, obviamente que nós precisamos pensar nos próximos passos. A gente precisa pensar no que está, quais cadeias, o que está
ao redor desses investimentos que a gente pode potencializar e criar um ecossistema de atração dessas indústrias. Porque muito melhor do que só vender energia é atrair essa nova indústria para cá, e aí a gente poder ter toda essa produção e essa geração de empregos aqui. Assim como também quando você olha para a Transnordestina, que você pode fomentar todo um ecossistema ao redor, ao longo dessa ferrovia, que a gente possa potencializar no nosso estado novos negócios, nova capacidade logística para o nosso setor industrial e comercial poder utilizar. Nós temos também um outro grande negócio que está surgindo, que está que, se Deus quiser agora, esse ano ainda a gente vai iniciar as obras, que são os data centers. Nós temos um data center da Casa dos Ventos com a ByteDance, que é um investimento de 56 bilhões de reais. É um data center que vai ocupar lá no nosso complexo uma área de quase 100 hectares. Imagina a grandiosidade disso. Então, é um investimento muito significativo, que assim como a ferrovia, assim como o hidrogênio verde, que nós temos 7 pré-contratos com 7 empresas gigantes no mundo, que se você contabilizar esses projetos que nós temos em casa hoje, eles somam um investimento de 24 bilhões de dólares. Então, é um dinheiro que a gente nunca viu no Nordeste de tanto investimento. Assim como a gente foca muito na questão da logística. Nós estamos hoje em construção, lá dentro do nosso complexo, um novo parque de tancagem, né, que é de uma empresa chamada Desloop, que ela está investindo nesse novo parque de tancagem, que nós vamos ampliar muito a nossa capacidade de armazenamento e distribuição de combustíveis. Consequentemente, podendo trazer esse preço mais para baixo e mudar essa conjuntura que a gente tem hoje de combustíveis mais caros aqui no estado do Ceará. Nós devemos iniciar agora também, no começo do ano, um outro terminal, mas esse de gás de cozinha. Então, é um terminal bem robusto, onde também tem um investimento de aproximadamente 2 bilhões de reais, que é de uma empresa chamada Supergás Brás, que vai fazer esse investimento bem significativo. Então, essa questão, nós estamos atravessando hoje, dentro do nosso complexo, um ambiente extremamente otimista. Talvez um dos mais otimistas da nossa história, né, que nós temos de complexo. Dado todos esses investimentos em série que a gente consegue observar. E, apesar dessa taxa de juros, apesar do quão lucrativo é manter esse dinheiro aplicado, mesmo assim, as pessoas estão apostando e investindo no nosso complexo, na nossa economia, e isso é muito fruto de todo um trabalho que se tem, e dessa parceria que se tem com o setor industrial, com o governo do estado do Ceará. Eu sempre vejo o governador muito afinco, discutindo todo tipo de situação. Nessa conjuntura agora do tarifaço, o governador Elmano, todo instante, está reunido com o Ricardo Cavalcante, diversos outros atores, né, que são importantes nisso. Então, eu acho que essa harmonia que nós temos, o Ricardo sempre diz isso, essa harmonia que nós temos aqui dentro do estado do Ceará é um diferencial e torna cada vez mais propício essa atração de novos negócios, de novos investimentos. Obrigado, viu? Realmente, viu, Max, a indústria brasileira cresceu nos últimos 12 meses 3,1%, e o segundo estado que mais colaborou para esse crescimento foi o estado do Ceará, né? Ou seja, o ambiente aqui parece mais favorável. Mas um pouco também no viés do que eu te perguntei, queria a participação do Cristiano. A gente fica pensando quais são os gargalos para que a produtividade seja ainda melhor e até para que a competitividade da indústria brasileira seja melhor. Eu sei que a pergunta pode parecer um pouquinho indigesta, Cristiano, mas a política de licenciamento ambiental brasileira hoje mais ajuda ou mais atrapalha? E você nem é especialista no tema, né? Secretário, essa pergunta me deixa numa situação muito difícil aqui, como responsável pelo licenciamento de um grande projeto no Ceará, que eu vou ter a oportunidade de apresentar e falar um pouco sobre esses processos. Mas é fundamental, é claro. O licenciamento ele orienta e ordena aquilo que a gente chama de desenvolvimento sustentável. Ele não deve ser ou não deve se tornar um entrave para os projetos, mas sim falar e orientar como que esses projetos eles podem e devem acontecer, garantindo o desenvolvimento daqueles territórios, garantindo a segurança
das comunidades que estão em seu imediato entorno, garantindo que haja o adequado uso e manejo dos recursos naturais. Então, o licenciamento é um instrumento formidável e que, sempre que bem aplicado, tem muito a contribuir com o desenvolvimento desses projetos. Deixa eu ver se eu vou conseguir operar aqui. Vamos lá. Eu vou falar, então, de um projeto que traz um pouco de toda essa discussão que a gente comentou aqui, questões relacionadas ao agronegócio brasileiro, questões relacionadas à geração de energia limpa, questões relacionadas a toda uma geopolítica que muito nos afeta. Então, esse projeto, o projeto Santa Quitéria, que é pertencente às indústrias nucleares do Brasil e à Galvani, ele pretende desenvolver, aqui no estado do Ceará, um projeto de exploração de um minério que é chamado colofanito, que é uma associação do fosfato com o urânio. Então, ele pretende entregar para a sociedade brasileira o adubo para a agricultura, o fosfato bicálcico utilizado na nutrição animal e também o concentrado de urânio para geração de energia limpa. É um projeto com investimento com valores atualizados de aproximadamente 3 bilhões de reais aqui no estado do Ceará, e que foi idealizado por essas duas empresas. O porquê dessa associação? É porque, como existe o urânio associado a esse mineral, o urânio ele é uma commodity não, ele é de monopólio, é uma commodity de monopólio do governo federal, portanto, somente as indústrias nucleares do Brasil podem produzi-lo, e comercializar esse produto. E a Galvani é uma empresa brasileira que há 50 anos investe, há 90 anos investe e empreende no Brasil e há mais de 50 anos se especializou na produção de produtos fosfatados. Ou seja, ela é uma grande especialista na extração de fosfato, que é o grande volume desse minério, e consegue, então, com muita competência, separá-lo de outros minerais. Então, esse projeto ele fica localizado no município de Santa Quitéria, aqui no estado do Ceará, ao lado de Tatira, Madalena e Canindé. Ele está localizado em uma grande fazenda, também das indústrias nucleares do Brasil, e é um projeto que ocupa 6% dessa área, ocupa uma área de 380 hectares, e eu vou mostrar um pouco do que esses 380 hectares no Ceará pode contribuir, não só para o Brasil, mas para todo o mundo. Então, esse projeto ele consegue entregar 25% de toda a demanda do norte e nordeste do Brasil de fertilizantes fosfatados e também, quando a gente fala de geração de energia limpa, 3 vezes o equivalente ao que as usinas de Angra 1, 2 e, eventualmente, Angra 3 precisam para produzir. Ou seja, o Brasil ele deixa de ser um importador de urânio para geração de energia limpa, passa a ser um exportador para essa mesma finalidade, entra o mercado internacional que se torna cada vez mais competitivo, porque o urânio ele é um elemento hoje essencial no que diz respeito à transição energética e à limpeza de determinadas matrizes ou das matrizes de diversos países. E o fertilizante, que é um insumo essencial para a nossa agricultura e que o Brasil sofre muito com questões geopolíticas, que um pouco se comentou aqui. Hoje, o Brasil importa quase 90% dos seus fertilizantes. Nos últimos 20 anos, o Brasil teve um desequilíbrio na sua importação e na sua produção nacional, onde há 20 anos nós produzimos 50% de toda a demanda necessária para o nosso agronegócio. E hoje nós importamos cerca de 87%. Então, houve um estímulo muito grande à importação desses produtos e a produção nacional acabou, proporcionalmente, perdendo muito espaço, o que o governo vem buscando retomar agora com alguns programas para que a gente equilibre novamente essa balança. E nós importamos fertilizantes de países como Rússia, Ucrânia, Bielorrússia, Marrocos, Cazaquistão. Então, muitas vezes, países que estão em uma condição geopolítica difícil e que coloca recorrentemente o Brasil em um cenário de possível escassez de fertilizantes que afeta o nosso agronegócio, que afeta a nossa segurança alimentar, que afeta a nossa balança comercial. Então, a gente está aí buscando equilibrar esses processos para que possamos tornar o Brasil mais autossuficiente, mais autônomo na sua produção de fertilizantes e de adubo. Portanto, fazemos parte aí do Programa Nacional de Fertilizantes e o Programa de Parcerias de Investimentos com o governo federal.
E também, junto ao Estado do Ceará, temos um memorando de entendimento com o governo do Estado que entende, por toda a capacidade que esse projeto tem, ser estratégico aqui para o Ceará. A Galvani é uma empresa que busca a todo momento a inovação, é uma empresa que não consegue ficar parada, ela enxerga um projeto e busca sempre aprimorar, buscar alternativas para o seu melhor aproveitamento, para o seu melhor desenvolvimento. Né? E o deputado Danilo falou um pouco aqui da nossa jornada, né, da dificuldade de colocar esse projeto adiante, mas é um projeto que amadureceu demais. Ele evoluiu muito em termos de engenharia, muito em termos do próprio licenciamento ambiental e dos seus estudos desenvolvidos. Ele conseguiu eliminar uma barragem de rejeitos, fazendo um projeto totalmente a seco, sem lançamento de qualquer tipo de efluente nas drenagens naturais, com uma redução grande do consumo de água, justamente por conseguir, dentro dos seus processos, reaproveitar a água e o vapor ali gerado para a geração de energia, e reduziu bastante as suas áreas impactadas. Então, é um projeto que atingiu um nível e uma maturidade muito grande e que a gente acredita que, até o final de 2025, a gente consiga obter a nossa licença prévia junto ao IBAMA, para que a gente possa virar o ano trabalhando e já pensando no processo de implantação desse projeto, que já obteve a sua licença na esfera nuclear, no que diz respeito à Comissão Nacional de Energia Nuclear, ele já foi licenciado para esta fase, né, e estamos aí em vias, acreditamos nós, de avançarmos para a licença, então, prévia junto ao IBAMA. Tem aqui um vídeo do projeto, eu não vou passá-lo aqui em função do tempo, mas que o objetivo era dar um pouco de ideia da dimensão de tudo aquilo que foi desenvolvido e pensado para esse Estado. Tá? Então, é um projeto que ele é composto por uma mina para exploração do colofanito, uma unidade de beneficiamento e de calcinação para enriquecimento desse minério, uma indústria química para a produção de fertilizantes, tanto para a agricultura quanto para a alimentação animal, e uma unidade que a gente chama de unidade nuclear, onde não é feito o enriquecimento do urânio, mas sim a separação do urânio de outros elementos. Então, é uma unidade onde esse material ele fica na sua forma natural, concentrado, para que possa, então, ir ao Porto Pecém, ir para fora do Brasil, para ele ser, então, enriquecido e se tornar útil como combustível para geração de energia limpa e apenas para essa finalidade. Então, tem aí algumas imagens do projeto, não vou passar por todo o vídeo, para que a gente possa continuar aqui em nosso debate. Então, é um projeto que traz uma contribuição enorme em termos de infraestrutura para a região, infraestrutura hídrica, não só para abastecimento do projeto, mas também para as comunidades que estão nessa região do semiárido. Então, é um projeto que ele contribui com a distribuição de água nessas regiões, infraestrutura viária, infraestrutura elétrica. Precisaremos bastante da Enel, já na fase de implantação do projeto, né, e muito embora nós sejamos capazes de produzir na operação 87% dessa energia, os 13 restantes são fundamentais para a gente rodar o projeto, né, e temos aqui uma grande parceira. O incremento, então, da capacidade industrial e produtiva do Estado, uma melhoria em relação à educação e capacitação de toda a região, e, como eu comentei, o fortalecimento da agricultura no norte e nordeste do Brasil. Aqui um trabalho desenvolvido pelo Observatório da União, da FIEC, um trabalho brilhante feito pela Federação das Indústrias e que mostra também um pouco desses impactos com a chegada desse projeto, em termos de geração de emprego, de renda, a geração aí de aproximadamente 8 mil empregos na fase de construção e 3 mil na fase de implantação e operação desse projeto, em uma região que tem uma população economicamente ativa, sem acesso a emprego, de aproximadamente 4 a 5 mil pessoas. Então, uma contribuição fundamental para esse território, um aumento de PIB já nos primeiros anos de operação para o município, de algo próximo de 10 vezes e de 4 vezes para toda a região. Então, é um projeto estratégico para o Estado do Ceará, estratégico para o Brasil, estratégico para o mundo no que diz respeito à geração de energia limpa a partir, né, do combustível termonuclear. E esses são, então, os principais pontos aqui do projeto para abrir essa discussão. Um projeto em que ele tem
o empreendedorismo como uma veia muito forte, né? Já foram investidos mais de 200 milhões no desenvolvimento desse projeto, são 3 bilhões de investimento para a sua implantação e operação, e que a gente vê cada dia mais com otimismo o avanço desse projeto, e aproveitando aqui o gancho para agradecer ao Grupo Otimista por nos convidar para esse debate, né? Ficamos extremamente satisfeitos e felizes de estar presente nesse espaço, nesse fórum, com um desafio enorme de suceder aí uma bela apresentação do ministro Fux no início da nossa discussão aqui, do deputado Danilo, de todos que nos antecederam. Então, muito obrigado pelo convite, ficamos realmente felizes em participar aqui com todos, e esperamos que, em breve, possamos voltar aqui para falar já das etapas de implantação desse projeto, superados os aspectos técnicos que são fundamentais, junto ao licenciamento ambiental no governo federal, que, como eu comentei, já se encontra num estágio bastante avançado. Muito obrigado. Todas as falas otimistas, sem dúvida nenhuma. Vou pedir para o José Nunes aí ter o desafio de amarrar um pouco, a missão de amarrar as ideias desse painel, com uma pergunta que parece uma provocação, mas, até pelo setor que você atua, qual é, então, a prioridade estratégica para o país? Quando a gente fala em prioridade estratégica, ela passa necessariamente pelo setor energético? Bom dia a todas e todos. Obrigado, Maurício, pela provocação bastante pertinente para o momento, né? E eu queria agradecer ao Adriano, parabenizar pelo que já podemos perceber, né, do conteúdo do evento, iniciando pela palestra do ministro Fux, né? Ele nos brindou aí. Mas, sem dúvida nenhuma, o setor energia, eu estou no setor energia há mais de 40 anos, mais de 45 anos. Eu fui originário lá da turma de elétrica da UFC, fui professor pouco tempo e depois fui para a Coelce e hoje estou na Enel Brasil, já passei algum tempo fora daqui, só para contextualizar rapidamente, e voltei agora recentemente. E sou um profundo otimista com o setor de energia. Eu costumo falar para os digamos assim, do setor, que, normalmente, quando a gente se analisa, pode até se deprimir um pouco, mas, quando se compara com outros setores, a gente fica bastante otimista. Então, sem dúvida nenhuma, que o que foi comentado da segurança jurídica é importantíssimo para o setor de energia. O setor de energia, em especial o setor de distribuição, ele é um setor de investimento intensivo e de longo prazo. Ele demanda investimentos intensivos e sempre, necessariamente, com um retorno de longo prazo. Não adianta ter expectativa de retorno de curto prazo. Esse é o setor de distribuição e o setor de geração também não muito diferente. Veja bem, nós passamos, nesse momento, no setor de energia, nós já tivemos outras fases em que falávamos de escassez de energia. E hoje nós, durante algum tempo, e ainda temos esse desafio de sobra de energia, principalmente energia renovável, no Nordeste especificamente, e falamos de grande potencial de demanda, como foi comentado aqui, né, sobre os data centers. Os data centers que, né, o Max Quintino comentou sobre um mega data center do PECEM, mas nós temos outros polos com médio data center no Ceará, na Praia do Futuro, em Maracanaú, em Aquiraz. Eu estava aqui nesse momento, quando a gente estava nas palestras, recebi um convite para a inauguração de um data center de médio porte na Praia do Futuro, agora em outubro. Então, é algo que está assim, muito pujante. Eu acho que a gente vive no setor de energia, no Nordeste e no Ceará, de forma muito especial, uma oportunidade única. Nós temos desafios, temos que superar esses desafios. Hoje a gente tem uma geração que não tem plena capacidade de transmissão, é um desafio, mas temos, por outro lado, potencial
de consumo no Nordeste com os data centers, que são oportunidades únicas. Eu vi outro dia uma matéria no jornal que dizia: o data center vai ser um alojamento, né, de inteligência artificial, e a outra parte, a parte mais nobre, que seria o trabalho com os algoritmos e tal, isso não vai estar aqui. Eu faço analogia quando nós iniciamos com a energia renovável. Em 96, foi colocado aqui no Ceará o primeiro parque em escala industrial de energia renovável. Na época, para ser viabilizado, foi feito um acordo com a Coelce, na época, para propiciar uma tarifa que era equivalente à tarifa industrial de baixa tensão, que hoje seria R$ 710 o megawatt-hora, para poder viabilizar esse parque. As máquinas eram máquinas com a dimensão de 150 quilowatts. Hoje, nos leilões, a tarifa que, naquela época, para ser viabilizado o parque, estava a 710, ocorreram leilões com tarifa abaixo de 100, R$ 90 o megawatt-hora. Tudo, naquele primeiro momento, foi importado. Depois começou a surgir torres fabricadas aqui, com fábricas no PECEM para fabricar torres, né, os aerogeradores, aquelas pás enormes, tem fábrica, tem a Aeres, que uma delas, e tem outras no país. Então, eu acho que a gente tem que, de certo modo, se despir. O Brasil tem sido, na minha opinião, tem N experiências positivas de não necessariamente estar inserido no desenvolvimento da tecnologia, mas de saber extrair o máximo da aplicação da tecnologia. O setor de energia, eu acho que é um exemplo disso, e o setor do agronegócio, é um exemplo inquestionável. Quando a gente olha para décadas atrás, nós éramos insignificantes em termos de produção de alimento para o mundo. E hoje é, sem dúvida nenhuma, um dos negócios que nos dá orgulho. Então, só para voltar um pouquinho, eu sei que vai chegar ao deputado Danilo o que eu vou comentar, porque ele é um dos parlamentares que adentra no setor de energia. E isso é importante. É importantíssimo ter, né, no legislativo, profissionais, ou não profissionais, mas parlamentares, que nos seus mandatos procurem conhecer, porque é um setor que tem uma certa complexidade e é muito específico. No momento, nós temos uma medida provisória que nos preocupa, e falando como distribuidora, que é a medida provisória 1.300, que ela traz alguns parâmetros novos para o setor de energia e que nos impactam. Um deles, para o cliente que tem subsídio, né, para as classes, as famílias de baixa renda, ela muda o patamar de subsídio. Isso já está funcionando hoje. Nós tivemos 535 mil famílias no estado do Ceará que tiveram o custo de consumo de energia zero nesse último mês, porque foi elevado o nível de subsídio. É importante que seja mantido. Como nós falamos, a segurança jurídica para as empresas é algo importante. Então, você ter uma mudança dessa em um mês, eu estou falando isso que a medida provisória caduca no dia 17 do próximo mês, então está muito em cima. Mas já existe, né, na Câmara projetos para incorporar esse novo patamar de subsídio. Tem um outro, que também é importante, que prevê, vejam bem, prevê um horário diferenciado para aquele benefício que hoje o consumidor rural irrigante, e aí entra muito, né, o negócio, hoje existe o agroindustrial. O agro não é... O agro evoluído, ele não é um agro puramente, né, agropecuário ou agro essencialmente, ele sempre tem um segmento industrial atrelado, daí a importância. Né? E o agro, ele tem um horário de irrigação que hoje é de 23 horas às 6 da manhã. Isso por quê? Porque no passado esse era o horário de carga mínima que nós tínhamos.
Isso mudou com a geração solar. Hoje, o horário que se tem sobra de energia é durante o horário de sol. Vai aí de 6h30 às 15h30, 16 horas, é o horário que você tem sobra de energia, no Nordeste, principalmente. Então, essa medida provisória prevê um horário diferenciado, sem ser esse de 21h30 às 6h30, para o rural irrigante e o aquicultor. É importante que, na minha opinião, as distribuidoras tenham essa possibilidade, porque hoje, no Ceará, o horário de carga máxima no sistema é 22 horas da noite, porque é o horário que você não tem sol, né? E você ainda tem aí alguma coisa, né, de comércio, e tem, naturalmente, a iluminação pública. Então, mudou totalmente. Essas mudanças, muitas vezes, a velocidade da regulação é difícil acompanhar essas mudanças, elas acabam vindo um pouco depois. Então, estou comentando isso porque eu sei que vai chegar ao deputado Danilo, que estava aqui com o deputado Danilo Forte, que estava aqui conosco, o tema da medida provisória 1.300. Ela tem uma importância e um impacto para as distribuidoras de energia. Eu estou me referindo mais ao Nordeste por essas peculiaridades, mas também Sudeste e Sul é bastante afetado. Então, são fatores, e tem o fator, só para terminar e comentar sobre a indústria e o comércio, né? Essa medida provisória também traz abertura de mercado para os consumidores de baixa tensão. Hoje, os consumidores de média e alta tensão já estão no mercado livre e pode comprar energia de qualquer comercializador. Isso traz uma certa vantagem competitiva. A medida provisória prevê abertura para os consumidores de baixa tensão. Mas o que eu colocaria para o comércio e a indústria como uma necessidade é que a energia também passou a ser mais complexa. Então, se a energia é um insumo importante no seu negócio, busque ter algum assessoramento técnico ou ter algum profissional técnico que possa lhe contribuir com o seu negócio, dando uma visão mais completa sobre o uso da energia, sobre a forma de ter um custo reduzido na energia, que pode ser mercado livre, pode ser uma associação entre o mercado livre, uma micro e mini geração. Nós, como distribuidora, nós fornecemos informações para os nossos clientes nesse sentido, mas, sem dúvida, que requer um aprofundamento maior para cada segmento e para cada negócio, que será cada vez mais importante. Então, eu termino aqui, Adriano, com muito otimismo sobre o setor, com muito otimismo sobre o setor do tema energia, os novos data centers que começam por uma vantagem competitiva inquestionável, que não é só da energia, mas dos próprios cabos submarinos que nos interconectam ao resto do mundo. Você tem aí 18 cabos submarinos passando pelo Ceará, em uma praia que não tem encostas elevadas, tem várias vantagens competitivas que se somam nesse momento. Então, parabéns pelo tema, por trazer o tema, e parabéns pelo otimismo, que eu acho que é o que tem que mover a todos nós aqui no setor de energia, no Ceará, no Nordeste e no Brasil também. Muito obrigado. Agradecendo a participação de todos, a gente encerra esse painel, mas queria só fazer o destaque, Adriano, agradecendo também o convite, que eu me referi a Monteiro Lobato lá no começo, que Monteiro Lobato defendia que o país se desenvolvesse a partir da indústria e da soberania sobre os nossos recursos naturais. Agora, é óbvio que isso é o estabelecimento de uma riqueza que tem que ter uma perspectiva econômica, sim, mas que tem que assegurar uma perspectiva cultural para a população como um todo. Parabéns ao Grupo Otimista por essa iniciativa, tá bom? Um abraço.